Mistérios de Terramar, capítulo 61. Porra, esse cara é tão noob, ele não consegue nem mirar seus desables. Eu morri de novo. O adolescente reclamou e jogou seu smartphone no sofá, frustrado. A garota ao lado dele tinha os olhos grudados na televisão enquanto franzia os lábios e zombava. Você é um novato, não é? Nesse momento, a cena de um King Kong agitado batendo no peito apareceu na tela da televisão. O garoto olhou para a tela e brincou. Olha, você está na TV de novo. Enfurecida, a garota pegou uma almofada ao lado e mirou no garoto. Gao Zimin, pegue isso. Num instante, a brincadeira dele se transformou em uma briga de almofadas. Chega vocês dois. Venham jantar, gritou uma voz feminina da sala de estar e efetivamente colocou uma trégua forçada entre os dois irmãos. Na mesa de jantar, a mulher de avental se dirigiu ao filho. Você não é mais uma criança. Não pode ser mais legal com sua irmã mais nova? Por que eu deveria? Ela era mais forte do que eu quando éramos mais jovens, mas ela nunca foi fácil comigo naquela época. Comendo sua comida, uma careta apareceu no rosto da garota, e ela levantou o pé direito para chutar o garoto por baixo da mesa. O garoto imediatamente retaliou com um chute. Vendo a briga acontecendo por baixo da mesa, a mulher balançou a cabeça e desistiu de ser a mediadora. Seus dois filhos eram assim desde pequenos, e ela já tinha se acostumado com isso de qualquer forma. Depois de comer mais algumas bocas de arroz, a mulher falou com o filho novamente. Por que você insiste em pegar um navio em vez de um trem para sair com seus amigos dessa vez? Viajar pela água é muito mais perigoso. Mãe, em que era você acha que estamos agora? O que há de tão perigoso em navios? Além disso, o navio pertence ao pai de Lide. Vai ficar tudo bem. Gao Zimin tranquilizou sua mãe enquanto continuava a enfiar comida na boca com seus hachis. Enquanto isso, a briga de pés com sua irmã debaixo da mesa ainda estava acontecendo. O navio não afundou alguns anos atrás na Coreia? Você deveria pegar um trem-bala. Nós já compramos os ingressos. Não se preocupe. Nada vai dar errado. Gao Zimin tranquilizou sua mãe mais uma vez. Naquele momento, ele sentiu um arrepio no tornozelo. Olhando para baixo, uma camada de água preta como tinta inundou o chão e estava subindo rapidamente. Quando Gao Zimin saiu do pânico e quis se levantar, a água já havia atingido sua cabeça, afogando-o. Um pensamento de repente passou por sua mente, sua irmã não sabia nadar. Enquanto Gao Zimin lutava contra a água, ele tentou estender as mãos para os membros da família. Um olhar de dor estava gravado no rosto de sua irmã. Algo parecia estar puxando o ar para longe conforme a distância entre eles aumentava, e ela se afastava cada vez mais. Ele se virou para procurar sua mãe e percebeu que ela já não estava em lugar nenhum. Gao Zimin procurou-os freneticamente nas águas, mas não conseguiu encontrar nem um fio de cabelo. Conforme o ar em seus pulmões se esgotava, uma sensação de asfixia o atingiu. Pouco antes de fechar os olhos, ele viu uma boca grotesca cheia de dentes afiados como navalhas engoli-lo inteiro. Ufa! Charles acordou do sono, seus olhos arregalados de terror. Ouvindo o som das ondas quebrando contra o casco e sentindo o balanço do navio, ele percebeu que era tudo menos um sonho. Cara, um pesadelo? O que você viu? Compartilhe para minha diversão. Ignorando a provocação de seu alter ego, Charles levantou a cabeça e examinou os arredores. Ele percebeu que não estava nos aposentos de seu capitão, mas sim deitado no convés, vestindo apenas calças de praia. Ele segurava uma taça de vinho transparente em uma mão e usava um par de óculos de sol. Ele estava vestido como se estivesse indo para férias na praia. Por que estou dormindo aqui? Charles murmurou para si mesmo. Agora é a minha hora. Estou aproveitando minha sessão de bronzeamento. Sem palavras, Charles olhou para a escuridão acima dele. Você está louco? Se bronzeando nessa escuridão? Você não entende. Abrace a praia com seu coração, e qualquer lugar pode ser Maldivas. Não é sobre o lugar, mas sobre o estado de espírito. Como está a viagem até agora? Charles assumiu o controle de seu corpo e se levantou. O mesmo de sempre. Nenhum traço daquela ilha no mapa náutico. Eu trabalhei, certo? Eu chequei nossos suprimentos antes da minha sessão de bronzeamento. Se ainda não conseguirmos encontrar a ilha em 10 dias, teremos que voltar. Charles colocou as mãos na amurada do navio e se inclinou para fora, olhando para o mar negro como tinta. Ele estava confiante sobre as marcações do mapa. No entanto, ele estava em uma situação perigosa quando se deparou com o mapa. Regurgitar as informações de sua memória em seu estado meio morto também não foi fácil. Ele não podia dizer com certeza que não havia erro durante todo o processo. Relaxa, mano. Se não conseguirmos encontrar isso nessa rodada, sempre tem a próxima. É tão cansativo ser você. Você precisa de uma pílula de ânimo? Por que não te conto uma piada? Charles ignorou a voz e se virou. Levantando o copo na mão, ele pretendia engolir seu conteúdo. No entanto, assim que ele inclinou a cabeça para trás, sua visão periférica avistou vários pontos distantes de luz branca piscando no céu. Estrelas? Há estrelas no subsolo? Ou estamos de volta à superfície? Alguns segundos depois, as estrelas começaram a piscar mais rapidamente. Quase imediatamente depois, elas se extinguiram abruptamente e se misturaram de volta à escuridão total. Mesmo com sua visão noturna aprimorada, Charles não conseguiu localizá-las. Baque! De repente, uma pequena pedra caiu em seu rosto, vinda do nada. Os olhos de Charles se estreitaram em fendas. Ele pareceu ter notado algo enquanto seu rosto empalidecia e ele rugia para Connor, que estava atrás do vidro na casa do piloto do navio, segundo imediato. Boreste completo. Aceleração total.
Quando o navio fez uma curva fechada, as pedras já estavam caindo sobre eles como uma forte tempestade de granizo. Um trovão soou e sob o olhar horrorizado de Charles, uma estalactite tão grande quanto o pico de uma montanha desceu e caiu violentamente no local onde a nave deles estava há apenas um momento. Acompanhado por um estrondo estrondoso, o impacto colossal da estalactite contra a água desencadeou uma cascata de ondas violentas. Elas caíram em direção ao narvale como um tsunami, balançando a embarcação violentamente de um lado para o outro. No convés, Charles rapidamente se prendeu com cordas e não foi levado pelas ondas turbulentas. Que diabos! Desde quando as estrelas são tão mal-humoradas? Nós apenas demos uma olhada e elas estão chovendo em nós? Richard fez alguns comentários sarcásticos. Cuspindo a água amarga do mar, Charles respondeu: eles não são estrelas. Seja o que for, eles estão vivos. Eles nos viram e enviaram chuvas de pedras. Porra, tem coisas vivendo lá em cima? Como diabos elas ficam lá em cima e não caem? Elas são lagartixas? Isso não é problema nosso agora. Olha, as estrelas estão brilhando de novo. Acima, os pontos brancos borrados se iluminaram mais uma vez, mas rapidamente escureceram até o esquecimento em poucos segundos. Outra estalactite do tamanho de uma montanha caiu, forçando o narvalho a recuar rapidamente. Outra onda colossal os atingiu e Richard gritou: isso não vai dar certo. Essas coisas estão nos perseguindo. Enquanto as estrelas iluminavam a escuridão mais uma vez, Charles rapidamente refletiu sobre a situação e ordenou que desligassem os holofotes. Mergulhado na escuridão, Charles ficou com nada além do som de sua respiração frenética enchendo seus ouvidos. Quando percebeu que a chuva de pedras não estava mais caindo sobre eles, ele soltou um longo e prolongado suspiro de alívio. Não importa o que estivesse lá em cima, ele dependia das luzes do narvale para localizá-los. Enquanto eles desligassem as luzes, aquela coisa, ou aquelas coisas, não seriam capazes de localizar a nave. No escuro, Charles se comunicou com sua tripulação. Segundo imediato, não pare. Continue em frente. Ainda não estamos fora de perigo. Mas, capitão, não consigo ver nada. Eu posso. Eu navego para você. Envolto em escuridão impenetrável, o narvale continuou em frente. Charles estava no convés com a carta náutica nas mãos. Com uma expressão tensa no rosto, ele tentou discernir a direção deles e garantir que continuassem no curso. Meia hora depois, quando Charles levantou a cabeça novamente para observar o mar à sua frente, um grito animado de Richard encheu seus ouvidos. Uma ilha! É uma ilha! Nós a encontramos! Capítulo 62. Enquanto os holofotes do narvale iluminavam a escuridão à frente, uma ilha repleta de vegetação exuberante apareceu diante dos olhos da tripulação. As boas notícias lavaram o medo residual da provação recente. Animado, Charles rapidamente cruzou a referência de sua localização com o mapa. Uma vez que ele tivesse estabelecido as coordenadas da primeira ilha, traçar as outras ilhas ao longo do caminho seria muito mais fácil. Isso também era prova de que as marcações na carta náutica eram autênticas. O narvale começou a circular a ilha para uma observação preliminar. Depois de dar uma volta ao redor da ilha, Charles descobriu que a massa de terra era menor e calculou que era cerca de metade do tamanho do arquipélago de coral. Ele raciocinou que havia uma possibilidade bem pequena de haver uma entrada para o mundo da superfície nesta ilha. Mas não importa quão pequena fosse a probabilidade, ele estava determinado a se aventurar na ilha para investigar. Seguindo seu procedimento padrão, Charles instruiu sua tripulação a jogar alguns peixes na praia. Não vendo sinais de nenhuma criatura viva, ele então enviou seu primeiro grupo de marinheiros para a terra como uma medida cautelosa, caso houvesse algo esperando para aniquilar todo o grupo. Quanto mais perto ele estava de casa, mais cauteloso ele se tornava. Após cerca de 2 horas, o primeiro grupo de marinheiros emergiu das florestas da ilha. Eles ficaram na praia e se comunicaram com a tripulação a bordo usando a linguagem da bandeira. Nenhuma ameaça Charles decifrou e então instruiu: lancem a âncora. Desliguem os motores. 2 barcos de madeira foram então baixados e todos os membros da tripulação se aproximaram da ilha. Deep, que estava no primeiro grupo de marinheiros a desembarcar, parecia visivelmente animado. Capitão, venha rápido. Encontrei um prédio em ruínas. Sem dizer uma palavra, Charlie seguiu Deep para dentro da floresta. Caminhando por uma trilha na mata fechada que havia sido limpa com facas, eles chegaram a um pequeno prédio de 3 andares envolto em vinhas grossas. O prédio estava tão dilapidado e cheio de rachaduras que Charlie suspeitou que a única razão pela qual ele não havia desabado era por causa das vinhas entrelaçadas ao redor. Da arquitetura. Capitão, não há ninguém lá dentro. Nenhum cadáver também, relatou Deep. Cautelosamente, Charles liderou seu grupo para dentro do prédio. Tudo dentro estava coberto com uma camada de poeira, uma prova irrevogável de que este lugar havia sido abandonado pela história. Espalhem-se e procurem. Informem-me se encontrarem algum vestígio de texto. Às ordens do capitão, os membros da tripulação se espalharam e começaram a vasculhar a estrutura. Plumas de poeira foram desalojadas de seu estado dormente e giraram para o ar viciado. A nuvem de poeira ondulante fez os membros da tripulação entrarem em acessos de tosse incessantes. Charles pegou aleatoriamente uma xícara feita de um material não identificável, mas ela imediatamente se desfez em pó ao menor toque. Arri! Bang, bang, bang!
De repente, gritos de terror seguidos por tiros rápidos tiraram Charles de seus pensamentos. Ele correu apressadamente em direção à fonte da comoção. Quando ele entrou na sala onde estava ocorrendo a comoção, ele viu 4 marinheiros amontoados e apontando suas armas nervosamente ao redor da sala. O que você viu? Por que você abriu fogo? Capitão. Estava lá. Vimos algo pequeno passar correndo. O marinheiro apontou sua arma para a parte mais funda da sala desorganizada. Charles sacou sua Dark Blade e correu na direção indicada. Ele jogou para longe a pilha de destroços em seu caminho, mas não encontrou vestígios de vida. O olhar de Charles então caiu sobre um canto da parede, uma abertura. Havia também uma trilha de pequenas pegadas. Ele se agachou e espiou pela fenda para ver um olho humano com uma íris azul passar rapidamente. Tem alguma coisa aí dentro. Charles gritou e se levantou imediatamente. Ele correu para a sala adjacente, mas não encontrou nenhum vestígio do dono do olho. Ele retornou ao quarto anterior e examinou cuidadosamente a trilha de pegadas no chão mais uma vez. As pegadas mediam apenas meio centímetro de largura e eram pateticamente pequenas. Charles estimou que seu dono tinha no máximo 5 centímetros de altura. Poderia ser um nativo da ilha? Charles imediatamente se lembrou do mini humano que havia emergido do crânio. No entanto, ele logo descartou a ideia. O olho que ele vislumbrou antes era evidentemente o de um humano de tamanho normal. Mas agora, uma falácia ilógica se apresentou. Como uma pessoa de tamanho normal poderia passar por uma abertura não maior que um dedo? Capitão, o que aconteceu? Houve tiros. Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu agora? O resto da equipe chegou e estava fazendo perguntas. Charles se levantou e ofereceu a explicação que eles queriam. Ele então encerrou sua explicação com um aviso. Há uma coisa viva nesta ilha. Todos mantenham a guarda alta. Vendo as expressões tensas em seus rostos, Charles acrescentou, não se preocupem tanto. Não importa o que essa coisa seja, ela está se escondendo de nós agora e não o contrário. Imediatamente depois, Charles perguntou, você encontrou alguma pista nos outros cômodos? Um traço de decepção apareceu no rosto de Charles quando a tripulação balançou a cabeça em resposta. Pensando bem, ele achou que a situação estava dentro das expectativas. Afinal, a sorte parecia não estar do seu lado, e era improvável que ele encontrasse seu caminho para casa na primeira ilha. Sob a orientação de Charles, o grupo saiu do prédio e continuou a explorar a ilha interna. O caminho pela floresta era difícil de navegar, com trepadeiras e galhos rasteiros atravancando a área. Eles tiveram que abrir caminho para si mesmos. Depois de caminhar por cerca de 2 horas, Charles estimou que eles provavelmente não tinham caminhado nem uma milha. Virando-se e vendo sua equipe ofegante, ele pediu uma pausa. Doutor, o senhor reconhece alguma dessas plantas na ilha? Charles perguntou ao velho, que mastigava um pedaço de pão amanhecido. Você acha que eu sou uma enciclopédia ambulante? Como eu posso reconhecer as plantas em uma ilha deserta? Só posso dizer que elas provavelmente não vão nos comer. Richard interrompeu diretamente. Cara, tem tantas árvores aqui, o que significa que o solo deve ser bom. O que significa que o cultivo é possível. Se pudermos encontrar água doce, este lugar pode ser um novo habitat humano. Não é tão simples assim. Só tem plantas aqui, mas não tem animais. Assim que os dois estavam absortos em sua conversa mental, Laesto de repente caiu no chão com uma expressão de dor. Charles correu apressadamente e o ajudou a se levantar. Doutor, o que aconteceu? Diga alguma coisa. Com o rosto contorcido de agonia, Laesto agarrou seu próprio peito com sua mão de ferro. Droga, algo está me mordendo. Tire isso rápido, Laesto gritou. Charles rapidamente desabotoou o casaco externo de Laesto e avistou uma entidade circular, parecida com uma panqueca, se contorcendo rapidamente por baixo da camisa manchada de sangue. Sem desperdiçar um segundo de hesitação, ele levantou a adaga negra em sua mão e desalojou a criatura com alguns cortes rápidos para cima. Laesto soltou um grunhido de dor quando a criatura embrulhada foi arremessada a 1 dúzia de metros de distância. Charles olhou para o peito de Laesto, e a visão do ferimento horrível o pegou de surpresa. Um grande pedaço de carne no lado esquerdo do abdômen superior de Laesto havia sumido e revelado as costelas esqueléticas por baixo. Meu Deus! O que você colocou nas suas roupas? Eu não coloquei nada. Era sua máscara. Suportando a dor, Laesto pegou um frasco de pó e derramou sobre seu ferimento com suas mãos trêmulas. 096. O olhar de Charles se voltou para o chão e viu uma máscara de palhaço branca emergindo debaixo do tecido rasgado com um pedaço de carne ensanguentada na boca. A máscara ganhou vida? Alguém questionou enquanto os olhos de todos se arregalavam em descrença diante da visão absurda diante deles. Antes que alguém pudesse reagir, 096 lançou um sorriso assustadoramente sinistro para o grupo antes de entrar na floresta como volante de um carro. Capítulo 63. 3 segundos depois que a máscara de palhaço rolou e desapareceu na floresta, o caos se instalou no acampamento. Mãe dos vampiros! A máscara do capitão está realmente viva. Aldrich gritou em choque. Devemos voltar? Outro marinheiro perguntou num gemido. Senhor Charles, posso me esconder no seu bolso? Estou com um pouco de medo. Quieto! A voz de Charles suprimiu sussurros. Com as sobrancelhas franzidas, seu olhar percorreu os membros da tripulação. Por que toda essa confusão? É só uma máscara que se move.
Depois de todas as provações pelas quais você passou, você tem medo de uma mera máscara? Depois que a comoção passou, Charles olhou para seu relógio de bolso com uma expressão indiferente. Então ele comandou: o intervalo acabou. Vamos embora agora. Os silenciosos membros da tripulação não ousaram protestar e seguiram seu capitão. Apesar do silêncio, seus rostos estavam visivelmente tensos enquanto apertavam suas armas. Enquanto liderava o grupo, Charles refletia sobre a mesma questão que eles. Por que 096 de repente ganhou vida? Aquela relíquia estava com ele há algum tempo, e ele a havia usado inúmeras vezes. Ela nunca havia mostrado nenhum traço de vida. Poderia ser esta ilha? Poderia estar relacionado a algo nesta ilha? Charles refletiu enquanto olhava para a escuridão sob as árvores. No entanto, a floresta não forneceu respostas. Na minha opinião, acho que é uma coisa boa. Isso significa que estamos no lugar certo. Quanto mais estranho um lugar é, mais recompensas há. Se um lugar não apresenta perigos, não há benefícios a serem colhidos lá. O comentário de Richard interrompeu os pensamentos de Charles. Charles ignorou a voz e se virou para Laesto, que estava sendo apoiado por Deep e Frey. Doutor, você está se sentindo bem? Como está seu ferimento? HMPH, se você está realmente preocupado comigo, deveria ter me deixado ficar no navio. Quando concordei com sua proposta, você nunca mencionou nada sobre precisar que eu explorasse ilhas. Laesto retrucou enquanto pegava um frasco de metal e bebia um grande bocado de seu conteúdo. Ao ouvir a voz forte de Laesto, Charles teve certeza de que seus ferimentos não eram nada sérios. À medida que o grupo avançava pela floresta, o ambiente começou a mudar. As videiras e galhos desordenados ficaram escassos, e as árvores altas ficaram mais baixas. O caminho logo se abriu para ruínas cobertas de arbustos de ervas daninhas. As ruínas cobriam uma área extensa semelhante a uma pequena cidade. As paredes cobertas com grandes mantos de vinhas extensas pintavam uma cena desolada. A tripulação só conseguia ver uma parte das ruínas iluminadas por suas tochas. No entanto, Charles conseguia ver mais com sua visão noturna. Na escuridão, os prédios dilapidados eram como aranhas espalhadas observando cada ação deles. Apesar de sua antiga glória, vestígios de atividades humanas foram gradualmente cobertos pelo crescimento de ervas daninhas e árvores ao longo do tempo. Charles interrompeu seus passos brevemente antes de seguir em frente. Não importa quem eram os habitantes anteriores dessas ruínas, o tempo havia levado todos eles embora. Parece que ouço o som da água. Vocês conseguem ouvir? Charles perguntou de repente. No entanto, as expressões confusas nos rostos de sua tripulação diminuíram seu humor. Ele ficou em silêncio e seguiu em frente. Senhor Charles, tem água mesmo. Meu amigo e eu conseguimos sentir o cheiro. Lily correu para o ombro de Charles e cheirou o ar com seu nariz pequeno. E é água doce. Ao ouvir as palavras água doce, toda a tripulação ficou visivelmente animada. Eles entenderam o significado subjacente por trás dessa informação. Seguindo o som crescente de água corrente, Charles logo chegou ao coração das ruínas. Uma pilha de máquinas velhas cobertas de ferrugem marrom escura apareceu diante dele. O som da água parecia vir debaixo das máquinas. Dê-me os explosivos, Charles instruiu. Estrondo. Com um estrondo trovejante, a maquinaria em decomposição explodiu em pedaços. Todos olharam curiosamente para o poço escuro que tomou seu lugar. Uma tocha de fogo caiu no poço. Sob sua iluminação, um rio subterrâneo fluindo apareceu diante de sua vista. Deep não conseguiu conter sua excitação enquanto bebia apressadamente da água que eles haviam recuperado. Com um olhar de alegria, ele gritou: Capitão, é água realmente doce. Esta ilha é um lugar habitável. Ao ouvir as notícias, toda a tripulação explodiu em aplausos. O entusiasmo ardente deles parecia ser capaz de empurrar de volta a escuridão ao redor. Eles deixaram suas vidas pacíficas para trás, se juntaram a uma embarcação de exploração e arriscaram suas vidas. Era tudo por este dia. Com uma nova ilha descoberta, seu capitão se tornaria o governador, e cada um deles obteria uma posição governamental. Eles não precisariam mais ir para o mar. Eles se tornariam parte dos escalões superiores e viveriam como os nobres no coração das ilhas. Pelo contrário, Charles não compartilhava da alegria deles. Afinal, ele tinha um objetivo diferente do resto da tripulação. Encontrar uma ilha habitável era apenas incidental. Observando a excitação deles, Charles decidiu que era melhor descansar um pouco durante o dia primeiro para dar a eles algum tempo para digerir as notícias e também se reajustar. O moral aumentado era ótimo, mas excitação demais poderia levar à imprudência e causar acidentes. Em um canto delimitado por duas paredes quase intactas, uma fogueira foi acesa. A tripulação mal conseguia dormir devido à excitação. Todos estavam conversando sobre suas vidas melhores em um futuro próximo. No final, Charles ordenou diretamente a Laesto que administrasse uma poção para dormir para aqueles que não estavam de serviço. Charles tinha problemas para dormir, então ele também tomou o remédio de Laesto e logo entrou no mundo dos sonhos. Depois do que pareceu muito tempo, um som estranho tirou Charles do seu sono. Silvo. O som lembrou-lhe o vazamento de gás de um recipiente. Silvo. O mesmo som soou novamente. Sua mente estalou para alerta total enquanto sua expressão ficava tensa. Ele reconheceu aquele som, o chiado de uma traqueia cortada. Charles imediatamente se levantou e viu uma figura pequena brandindo uma lâmina enferrujada contra James.
Ouvindo a comoção atrás dele, a figura se virou. Sob a luz bruxuleante do fogo, Charles conseguiu distinguir a máscara branca com seu nariz vermelho característico. Era 096. Quase instintivamente, Charles pegou seu revólver e abriu fogo. Ele esvaziou seu carregador no hospedeiro de 096. O corpo magro foi jogado para trás pelo impacto das balas. No entanto, no momento em que os tiros cessaram, o corpo se arrastou de quatro como uma chita para a escuridão. Deep, chame o doutor para salvá-lo. Charles chutou o contramestre, que ainda estava coçando o pescoço. Seus olhos estavam turvos e sua mente ainda estava atordoada. Deixando suas instruções, Charles então perseguiu 096 com sua lâmina negra na mão. Observando a figura recuando, a expressão de Charles tornou-se solene. Qualquer que tenha sido o motivo que fez 096 ganhar vida, ele claramente guardava rancor contra eles agora. Ele tinha que se livrar de 096, ou ele voltaria para causar mais estragos. As duas figuras correram pelas ruínas cobertas de ervas daninhas. Até os terrenos mais impossíveis pareciam terreno plano sob seus pés. Da perspectiva de um estranho, era semelhante a assistir a uma performance impressionante de parkour. Richard, cujo corpo o 096 está usando agora? Como ele ainda consegue correr tão rápido depois de levar um tiro no peito? Como eu poderia saber? O remédio daquele velho também me deixou inconsciente. A dupla tinha velocidades semelhantes, e nenhum conseguia ultrapassar o outro. 096 correu rapidamente para a borda da densa floresta e mergulhou na escuridão sem hesitar. Charles cerrou os dentes e fez o mesmo. Capítulo 64. Os galhos continuamente atacavam o rosto de Charles. No entanto, seu olhar permaneceu fixo nas costas de 096. A complexa trama de galhos não conseguiu atrapalhar a dupla de físicos aprimorados enquanto eles se moviam fluidamente entre os espaços e saltavam de árvore em árvore. Ha 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 ha. A risada maníaca de 096 irrompeu incessantemente. Cara, isso não vai dar certo. Nossas velocidades são as mesmas. Se continuarmos a perseguição, Deus sabe onde isso vai nos levar. A voz de Richard soou na mente deles. Calha a boca. Eu sei disso. Charles deu um pontapé em um enorme tronco de árvore. O revólver em sua mão já estava recarregado com balas. Desta vez, ele não mirou nos pontos vitais de 096, mas mirou em seus membros inferiores. Estrondo. Um tiro ecoou pela floresta, e farpas voaram quando um pedaço de casca perto da perna direita de 096 foi arrancado pela bala. A velocidade rápida e o obstáculo dos galhos de árvores fizeram Charles lutar para mirar, apesar de sua visão extraordinária. Eu corro e você atira. Richard então assumiu o controle parcial do corpo deles. Um tiro soou mais uma vez. Após vários tiros perdidos, um respingo de sangue subitamente irrompeu do membro esquerdo de 096. Ele havia sido atingido. Cambaleando, a figura continuou correndo, mas sua velocidade havia diminuído claramente. Charles imediatamente investiu contra ele como uma chita atacando sua presa. Com um rápido corte circular de sua Dark Blade, a cabeça da entidade foi lançada voando pelo ar. Ignorando o sangue jorrando do cadáver, Charles ativou seu anel de tentáculos. E tentáculos transparentes rapidamente se enrolaram em volta da cabeça decepada e a atraíram para ele. No momento em que viu o rosto na cabeça, seus olhos negros se estreitaram. O cadáver não pertencia a nenhum dos membros de sua tripulação. E a máscara de palhaço não estava em lugar nenhum, deixando apenas um rosto horripilante. Havia apenas 4 buracos perfeitos e escuros onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca. A cabeça parecia mais com uma caveira com uma estranheza assustadora. Charles se virou e examinou os arredores, mas não conseguiu localizar nenhum vestígio da máscara. Claramente, 096 havia escapado durante a perseguição. Cara, essa máscara desenvolveu alguma habilidade nova? Ela podia até comer as características faciais do hospedeiro? Não tenho certeza. Vamos voltar primeiro. Caso isso tenha nos atraído para longe deliberadamente. Sem perder mais um segundo, Charles usou o anel de tentáculos para prender o cadáver e rapidamente retornou ao acampamento. Ao retornar às ruínas e avistar a figura gigantesca de James perto da fogueira, Charles viu que toda a sua tripulação havia acordado. Percebendo o retorno do capitão, os marinheiros se apressaram. Charles rapidamente fez uma contagem e conferiu novamente as faixas em seus ombros. De fato, nenhum membro da tripulação estava desaparecido. O cadáver não pertencia a nenhum deles. Poderia ser o cadáver de um nativo da ilha? Os nativos da ilha variavam em aparência, então Charles também não tinha certeza. Após ponderar por alguns segundos, Charles arrastou o cadáver até Laesto, que estava administrando o tratamento. Ouvindo os passos atrás dele, Laesto nem levantou o olhar do ferimento que estava costurando. Não se preocupe. A maioria das vítimas com traqueias rompidas engasga com o próprio sangue. Elas não vão morrer comigo por perto. O olhar de Charles pousou no segundo imediato Connor, que estava deitado no chão. Um tubo fino que mal tinha o tamanho de um mindinho estava saindo de seu pomo de Adão, e ele assobiava fracamente no ritmo de sua respiração difícil. Laesto se virou para olhar Charles e perguntou: "E você? Conseguiu pegar aquela coisa?" "Ele escapou, mas eu trouxe seu hospedeiro de volta. Dê uma olhada e veja se você encontra alguma pista." HMPH. Ser o médico da sua nave é certamente difícil, Laesto resmungou enquanto olhava para o cadáver no chão. Com um leve giro de seu mindinho metálico, uma lâmina cirúrgica afiada surgiu. Enquanto Laesto começava seu exame post-mortem,
Charles passou os dedos sobre a vestimenta preta do cadáver. O material era liso, como uma roupa de mergulho, mas tinha traços de sua idade. Começou a rasgar mesmo com um puxão suave. Nenhuma pista nas roupas, Charles comentou enquanto seu olhar caiu sobre Laesto parado ao lado dele. Ele estava absorto examinando o cadáver com um olhar voraz. HMPH? Isso é impossível. Laesto exclamou em dúvida. O que foi? Charles perguntou. Venha e dê uma olhada você mesmo. Não tem nada lá dentro. Nenhum órgão, nada. Você tem certeza de que essa coisa conseguiu se mover agora? Ao ouvir as palavras de Laesto, Charles agachou-se ao lado do corpo, usou a mão para abrir a incisão feita pelo médico e olhou para dentro. De fato, era oco. As cavidades abdominal e torácica estavam desprovidas de quaisquer órgãos que deveriam estar presentes. Charles tinha certeza de que o ser estava vivo quando ele cortou sua cabeça. Estou mais interessado em descobrir quem fez isso. Olha aqui. Toque com sua mão. O dedo de Laesto enfiou-se em uma das cavidades do crânio e passou-se pelas bordas. Sem cicatrizes. Corte limpo. Nem eu consigo realizar tal façanha. Se esse corpo fosse feito pelo homem, seria considerado uma obra-prima perfeita. Sem nenhuma pista, Charles se levantou desapontado enquanto tirava o pó das mãos. Além de aumentar o enigma em sua mente, o cadáver não era de nenhuma ajuda. A essa altura, a tripulação estava completamente acordada e todos olhavam para Charles em uníssono enquanto aguardavam suas próximas ordens. Não consegue mais dormir? Vamos embora então, disse Charles. Segurando meio pedaço de pão nas mãos, Lily se aproximou de Charles com uma expressão nervosa. Senhor Charles, e se essa coisa aparecer de novo? Um brilho frio cintilou nos olhos de Charles enquanto ele a tranquilizava. Não se preocupe. Não haverá uma próxima vez. Ao ouvir a ordem do capitão, todos começaram a arrumar seus pertences, e uma cacofonia de ruídos irrompeu num acampamento improvisado. Grandão, guarde suas meias corretamente. Como elas foram parar na minha bolsa? Droga, alguém viu minha garrafa de vinho? Embora as ruínas apresentassem seus próprios desafios para seus invasores, ainda era melhor do que as florestas. Charles e seu grupo se levantaram e se arrastaram mais para dentro da ilha. Charles se manteve ocupado enquanto se movia também. Sua mão voou sobre seu caderno enquanto ele rapidamente esboçava um mapa rudimentar da ilha. Charles liderou sua tripulação para se mover rapidamente em direção ao coração da ilha. Como havia vestígios de atividade humana nesta ilha, então certamente havia uma grande chance de descobrir informações valiosas no centro da ilha. Nesse momento, um lampejo branco passou por trás da multidão. Envolto na escuridão, 096 havia assumido o controle de outro corpo e seu olhar sinistro estava preso na figura de Charles. Na segunda noite, Charles e sua tripulação já tinham explorado mais da metade da ilha. Além de 096 inesperadamente ganhar vida, não parecia haver nada de anormal na ilha. Era como uma massa de terra perfeitamente comum. Uma área limpa foi estabelecida como acampamento improvisado, e além daqueles que ficaram acordados para fazer a vigília noturna, o resto adormeceu. Deep, que estava de serviço, começou a pensar no futuro na fogueira. Se eu me tornar um ilhéu central, quero ter 10 esposas. E uma delas deve ser uma vampira. Você consegue lidar com tantos, brincou o chefe Frey ao lado dele. Por que não posso? Deep se defendeu apressadamente. Não se preocupe, quando voltarmos eu te levo para algum lugar, e você descobrirá. Não, obrigado. Fui capturado por um vampiro na última vez por sua causa. A luz da fogueira projetava uma sombra de Deep que se alongava e se misturava à escuridão além. Com uma lâmina enferrujada na mão, 096 fez uso da sombra do homem como sua cobertura. Silenciosamente e furtivamente, ele se moveu de quatro como uma aranha e rastejou em direção ao acampamento improvisado. Capítulo 65. Quando 096 estava a apenas 2 metros de Deep, um grito agudo ecoou nas proximidades. A máscara branca brilhante olhou para cima abruptamente para ver um morcego enorme pendurado de cabeça para baixo em um galho de árvore. Sua presença era semelhante à de um ceifador. Controlando seu hospedeiro, 096 tentou escapar. Mas o morcego gigante abriu suas asas e seu corpo massivo desceu com a ferocidade de um míssil. Rachadura! Rachadura! O estalo desconcertante de ossos quebrando soou incessantemente enquanto o hospedeiro de 096 era esmagado sob o peso do morcego e paralisado. Percebendo que não venceria o confronto direto, 096 desistiu apressadamente de seu hospedeiro e se afastou do rosto. Ele se virou e tentou fugir. Nesse momento, Deep, que estava sentado perto da fogueira, virou-se bruscamente e lançou a rede em suas mãos, efetivamente prendendo a máscara de palhaço. Os membros da tripulação, fingindo dormir, imediatamente entraram em ação com armas brandidas e atacaram o 096 capturado. Era uma armadilha, uma emboscada para capturar 096. Retornando à sua forma humana, Charles se aproximou da rede. Suas 4 presas vampíricas já tinham crescido enquanto seu belo rosto se contorcia no de um morcego horripilante. O vampiro cego ao lado dele correu apressadamente com um pacote de plasma. Sugando o conteúdo, as anormalidades que aconteciam com Charles logo desapareceram. Capitão, essa relíquia é vampírica, afinal. Por favor, não a use mais. Olha, suas presas já cresceram, Aldrich gentilmente lembrou. Charles estendeu o dedo indicador para dentro da boca e sentiu a nitidez dos dentes caninos. De fato, eles tinham se tornado mais longos e afiados do que antes. No entanto, Charles tinha outros assuntos importantes que exigiam sua atenção imediata.
Seu olhar foi redirecionado para o 096 capturado. Atualmente a máscara de palhaço estava firmemente pregada a uma grossa tábua de madeira imóvel. Como você voltou à vida? Charles questionou. Humanos repugnantes e humildes. Criaturas vis, vou matar todos vocês. 096 se contorceu contra o tabuleiro enquanto ele xingava veementemente. Onde você encontrou esses anfitriões? Charles continuou suas perguntas, mas recebeu apenas xingamentos em resposta. Percebendo que não obteria respostas de 096, Charles não quis mais desperdiçar seu fôlego. Ele levantou sua arma e atirou. Para sua surpresa, um barulho metálico ressoou quando a bala atingiu a máscara. Um sorriso maníaco apareceu no rosto hediondo de 096. Eu sou feito da substância mais dura do mundo. Seus truques lamentáveis não podem me machucar. Você não será capaz de compreender a grandeza daqueles que me criaram. 096 proclamou. Sério? Você é feito do material mais duro? Acontece que eu tinha uma lâmina aqui que poderia facilmente cortar aço. Eu adoraria descobrir o que é mais duro, você ou minha lâmina. Quando Charles tirou a Dark Blade de sua bota, ela pareceu ter encharcado a bravata de 096. A expressão em seu rosto branco de porcelana se transformou rapidamente. Grito, à medida que a lâmina negra raspava a superfície de 096. Um som semelhante ao de unhas arranhando um quadro negro acompanhava o borrifo de pó branco que flutuava no ar. Humano, você venceu. Eu encontrei aqueles corpos no subsolo da floresta ao leste. Uma rara expressão de medo apareceu no rosto de 096. Sem dizer uma palavra, Charles pegou o 096 e seguiu para o leste com seus tripulantes rapidamente a reboque. Durante a jornada, Charles não perdeu tempo. Ele continuou questionando o 096 sobre como ele ganhou vida, mas este ainda não ofereceu respostas. Ou melhor, ele não tinha resposta para dar, mesmo quando Charles o ameaçou com sua Dark Blade. Ele apenas disse que de repente adquiriu consciência e, com ela, um ódio inexplicável por humanos. Charles permaneceu bastante cético sobre a alegação de 096. Havia a possibilidade de que a máscara tivesse sido consciente o tempo todo e estivesse escondida e esperando por uma chance. Enquanto conversavam, eles chegaram à Floresta Oriental. Sob a orientação de 096, eles encontraram um buraco de árvore atarracado com um brilho vermelho assustador vazando de dentro. Richard assumiu o controle do corpo deles e perguntou: tem certeza de que está aqui? Você não está planejando nos emboscar com uma armadilha, está? Você pode escolher não acreditar em mim. De qualquer forma, eu encontrei esses dois corpos aqui. Charles ponderou por alguns segundos antes de se virar para o rato branco no chão. Lily, chame seus amigos ratos para entrar e dar uma olhada. Não havia necessidade de ele arriscar explorar pessoalmente um lugar potencialmente perigoso. Além disso, ratos eram muito mais adequados para esses confins estreitos. Chiado, chiado, chiado. Lily soltou alguns guinchos e 4 ratos marrons correram para dentro do buraco. Eles não esperaram muito, pois os ratos logo retornaram e cercaram Lily, guinchando incessantemente. O rato branco gesticulou com suas garras minúsculas enquanto traduzia seus guinchos. Eles disseram que o interior é tão vermelho, tão grande e tão longo. O que eles estão descrevendo? Uma coisa. Eles podem ser mais específicos? Lily coçou a cabeça com uma pequena pata enquanto continuava sua discussão estridente com os ratos. Alguns segundos depois, ela se virou e disse. Eles disseram que o lugar parecia semelhante ao lugar que abriga aqueles insetos gigantes que gostam de comê-los. O lugar que abriga aqueles insetos gigantes? Laboratório 3. Charles exclamou surpreso. Será que esse buraco levaria a outro laboratório? Charles se perguntou. De repente, ele sentiu que isso poderia ser possível. Já que havia o Laboratório 3, certamente haveria o Laboratório 1 e o Laboratório 2. A organização por trás desses laboratórios não ocuparia apenas uma única ilha. De qualquer forma, Charles decidiu se aventurar para dar uma olhada. Além de procurar por pistas sobre a entrada da superfície, o tablet de Laesto também havia despertado sua curiosidade. Para onde todos os humanos que construíram essas coisas foram? O lugar é bem apertado. Lily e eu iremos. O resto de vocês fiquem aqui. O primeiro imediato estará no comando na minha ausência. Ao ver Charles liderando o enxame de ratos para dentro do buraco, um sorriso sinistro apareceu no rosto de 096, apesar de estar pregado na tábua de madeira. Descendo pelo túnel com a raiz entrelaçada da árvore como apoio, Charles encontrou um corredor tortuoso que havia sido rompido por raízes. A decoração e o cenário trouxeram de volta uma sensação de familiaridade. Suas dúvidas foram sanadas. Ele tinha certeza de que este lugar era outra instalação semelhante ao Laboratório 3. Quanto ao brilho vermelho, ele se originava das lâmpadas em forma de caixa penduradas aleatoriamente no teto. Sua oscilação intermitente parecia ser um presságio de perigos iminentes. Droga, mano. Somos ricos. O Laboratório 3 tinha tantas relíquias, certamente tem 1 tonelada delas aqui também. Charles ignorou a voz de Richard e continuou pelo corredor. O corredor supostamente reto tinha sido distorcido por raízes invasoras, levando a uma série de vãos estreitos e espaços cada vez maiores. Charles não tinha escolha a não ser escalar raízes ou se abaixar sob elas conforme necessário para prosseguir. Assim que ele rastejou sobre a raiz de uma árvore, uma cabeça com 4 buracos escuros apareceu bem diante de seus olhos.
A mão esquerda de Charles de repente se moveu por conta própria e cortou a lâmina negra em sua mão na altura da cabeça. Quando a lâmina estava a apenas 1 centímetro da cabeça aterrorizante, ela parou. Não se mova. Ele não guarda hostilidade. Charles disse ao seu outro ego. Lentamente, ele moveu o rosto para longe da cabeça para ver um cadáver novo em folha, imóvel diante dele. O cadáver era uma casca vazia de carne e ossos humanos. Permaneceu enraizado no local e não respondeu, apesar de Charles acenar com a mão na frente dele. Ele tocou seu rosto com o dedo e o encontrou surpreendentemente quente. Por mais inacreditável que parecesse, essa casca vazia de ser humano estava viva apesar da falta de órgãos. Capítulo 66. Senhor Charles, vamos embora rápido. Estou com um pouco de medo dessa coisa, Lily murmurou com as orelhas caídas enquanto se encolhia de volta no bolso de Charles. SHHH. Estouro. O corpo imóvel de repente se levantou e assustou Lily, que soltou um grito. Toque, 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 toque. Ele se virou e caminhou mais para dentro do corredor. Charles ponderou por um breve momento antes de segui-lo. Independentemente do que aquela coisa fosse, ela vivia aqui, então deveria conhecer este lugar melhor do que ele. Talvez ele pudesse encontrar mais pistas seguindo-a. Cara, você acha que essa coisa recebeu algum tipo de bênção aqui? Não tenho certeza. A julgar pelas ruínas lá fora, este lugar certamente foi abandonado por centenas de anos. Se essa coisa fosse um ex-funcionário, quantos anos teria? Quem sabe no maldito lugar? Talvez ele tenha trocado seu coração, fígado, baço, pulmão, rim e tudo mais pela longevidade. Nesse momento, Charles sentiu um movimento no canto de sua visão. Ele apontou o revólver em sua mão naquela direção. Sem que eles soubessem, uma criatura alongada e branca estava avançando lentamente pelo canto. A criatura parecida com uma cobra ignorou a ameaça de Charles e deslizou lentamente para frente. Charles se aproximou cuidadosamente e usou sua Dark Blade para levantar a criatura. A criatura alongada era muito mais ágil do que a casca vazia de um corpo. Seu corpo esguio rapidamente e se afastou. Senhor Charles, está fugindo, Lily falou de dentro do bolso de Charles. Olhando para a casca recuando cada vez mais na escuridão, Charles se levantou apressadamente e seguiu a criatura. Ao mesmo tempo, sua mente correu para identificar a criatura longa. Ele tinha certeza de que tal criatura não existia na Terra. No entanto, ele também achou a entidade estranhamente familiar. No entanto, quanto mais ele tentava pensar sobre isso, a memória parecia dançar mais longe de seu alcance. Conforme Charles se aventurava mais profundamente no corredor, a prevalência de raízes começou a diminuir. Seguindo o corpo em uma esquina, Charles foi recebido por um espaçoso corredor circular. Observando o chão rachado e listrado, Charles só conseguia imaginar a grandeza deste lugar em seu auge. Estranhamente, não havia nenhuma outra mobília ou decoração no vasto espaço. Nem mesmo um pedaço de lixo. Era como se os antigos moradores tivessem contratado uma empresa de mudanças antes de sua partida. Charles seguiu o corpo pelo corredor quando de repente pisou em algo e escorregou. Limpando a espessa camada de poeira com a mão, Charles olhou para a placa de metal sem ferrugem diante dele. Parecia uma placa fixada em uma porta para identificação. No entanto, apenas a primeira metade dela estava visível, e a segunda metade parecia ter sido apagada por algum motivo desconhecido. Interação com o assunto da série 4? Interação entre sujeitos? Eles estavam fazendo experimentos com relíquias? Outra pergunta adicionada ao enigma na mente de Charles. Lançado em um mistério mais profundo, Charles jogou a placa de lado e se levantou, querendo ir embora. Mas no momento seguinte, uma visão arrepiante se desdobrou diante dele. A placa descartada no chão se levantou sozinha. Cambaleando, ele usou seus 2 cantos afiados como pernas para se mover para frente. Conforme a praga avançava lentamente, Charles apressou seus passos atrás dela. Um mero objeto como uma placa não conseguia assustá-lo. À medida que Charles se aventurava mais fundo, mais e mais itens começaram a aparecer nos vários corredores interligados. Entre eles, havia pedaços de carne não identificáveis e também coisas que supostamente não eram vivas, como uma carteira e um sapato. O caminho que eles tomaram foi o mesmo do corpo sem órgãos. Observando-os, Charles sentiu que essas coisas eram muito parecidas com peregrinos indo para sua Terra Santa. Eles desconsideraram Charles completamente. Charles também não os atacou. Por enquanto, era uma atmosfera estranhamente harmoniosa. No entanto, no momento em que um par de pulmões humanos passou rapidamente pelos pés de Charles, ele diminuiu a velocidade. Uma lâmpada de repente se acendeu em sua mente. Ele percebeu a identidade daquela coisa alongada de antes, o intestino delgado de um humano. Todas as peças do quebra-cabeça finalmente se juntaram. O corpo vazio estava sem órgãos porque todos os seus órgãos tinham escapado de seus confins. O corpo de Charles começou a tremer, mas não era de medo. Ele não sabia porque seu corpo tremia sozinho, mas não conseguia fazer isso parar. Apesar de não sentir nenhuma ameaça imediata do entorno, seus 8 anos de experiência marítima soaram os sinos de alerta. Este lugar era perigoso. Saia imediatamente. No entanto, ele não estava disposto a recuar agora. Nesse momento, todos os objetos animados à distância entraram em uma sala. Vozes fracas ecoaram de dentro. Cara, já estamos aqui. Vamos dar uma olhada. Só uma olhada e corremos. E se tiver algo valioso? Richard tentou Charles. Após uma breve contemplação, Charles continuou em frente. Até este ponto, os objetos animados pareciam não ter nenhuma hostilidade em relação a ele.
E se, apenas se a entrada para o mundo da superfície estivesse dentro desta instalação? Após o desfile de órgãos na sala, a visão diante de Charles o deixou atordoado e sem palavras. A sala era tão grande quanto um campo de futebol, e um tanque de água ocupava 2/3 dessa extensão. Os itens animados de vários lugares se reuniam em frente ao tanque e moviam seus corpos ritmicamente como se estivessem realizando algum ritual religioso. O olhar de Charles se voltou para o tanque. Uma massa cinza pálida tremia e se expandia continuamente dentro de seus limites. Monstruosidades rastejantes e contorcidas se separavam da massa e rapidamente saíam do tanque. No entanto, sempre que estavam perto de sair, eram rapidamente reabsorvidas pela massa. Gole. Charles engoliu saliva seca e lentamente começou a recuar. Não importava o que fosse aquele pedaço de massa, a entrada para o mundo da superfície definitivamente não era neste lugar. De repente, a massa cinzenta no tanque congelou para formar uma cabeça humana masculina com uma expressão aterrorizada. A cabeça gritou para Charles em desespero: "Ajude-me! Mate-me, por favor! Estou com tanta dor! Não aguento mais!" Charles congelou em seu lugar. Ele havia antecipado muitos cenários, mas esse definitivamente não era um deles. "Cara, essa coisa parece idiota. Tente enganá-lo e veja se você consegue algum benefício." No entanto, Charles não compartilhava da mentalidade de Richard. Este lugar estava totalmente fora de seu controle, e ficar ali o perturbava. No momento em que Charles tentou sair, Richard assumiu o controle da boca deles e questionou a entidade desconhecida no tanque de água. "Quem é você?" No momento em que suas palavras caíram, os objetos animados ao redor do tanque de água instantaneamente giraram para encará-lo. O tempo sincronizado deles causou arrepios na espinha de Charles. "Não aguento mais. É tão doloroso. Por favor, meu corpo está derretendo. Tenha pena de mim como um ser humano e acabe com meu sofrimento agora." A cabeça humana implorou antes de mais uma vez desmoronar em uma massa cinza pálida. Capítulo 67. O que preciso fazer para ajudar você? O que você está me dando em troca? Richard continuou perguntando. A massa cinzenta congelou em uma cabeça humana mais uma vez. Com um olhar de dor, respondeu: "Ali 487 na mesa. Use-o em mim para acabar com minha vida. Rápido! Estou suportando essa dor há muito tempo." Os vários objetos animados ao redor do tanque de água rapidamente abriram caminho enquanto uma mesa com 4 pernas se aproximava deles à distância. 487? Isso parece uma relíquia, Richard comentou internamente e estava prestes a pegar o item quando Charles retomou o controle do corpo deles com força. "Você vai arriscar sua vida por uma mera relíquia. Precisamos recuar imediatamente. Há algo errado com este lugar." Charles controlou suas pernas para correr em direção à porta. Ele podia sentir o tremor de seu corpo se intensificando, e ele não tinha um bom pressentimento sobre isso. "Ei, qual a pressa? Esse cara parece bem razoável. O que há de errado em ajudá-lo? Agora é a minha hora. Que tal isso? Vou pegar emprestado com você e devolver com juros amanhã." Richard propôs. Dentro do laboratório, uma cena peculiar se desenrolou. Sob os olhares de várias carnes e órgãos ensanguentados, um jovem alternava entre avançar e recuar. Ao lado deles, a cabeça gigante no tanque de água oscilava entre um pedaço de massa cinza pálida e uma cabeça humana. Continuou seu lamento doloroso. "Ai, ai, depressa!" A cabeça no tanque de água rugiu de repente, e a carne e os órgãos ensanguentados avançaram em direção a Charles em um cerco. Embora a maioria deles não tivesse olhos, Charles podia sentir claramente sua raiva palpável. Vendo que sua rota de fuga havia sido bloqueada, Charles e Richard cessaram a discussão e se voltaram para os rastejantes na mesa bagunçada. Entre eles, Charles avistou um cajado curto que lembrava um raio. "Então este é o 487? Ele é poderoso?" Richard questionou enquanto pegava o objeto e o examinava atentamente. Uma ponta do cajado se curvou levemente em direção a Richard, como se estivesse estudando o humano que o segurava. Os olhos de Charles percorreram a mesa e ele controlou seu outro braço para alcançar um diário de bordo trêmulo. Nome do experimento: inicialização, subprojeto do experimento da 1/3. Data: 12 de julho de 2074. Objetivo: testar a preservação da sanidade do subproduto 041. Um dos sujeitos 041 sob a radiação de ativação do sujeito 074. Materiais: assunto 074, assunto 041, tanque extra grande grau D. Método: corte uma parte do 074. Instrua o 041, a tocá-lo com sua barbatana frontal por 10 minutos. Resultados: ao manusear o experimento, o cientista caiu no tanque por acidente. O experimento foi bem sucedido de uma maneira não convencional. A substância desconhecida criada absorveu perfeitamente a percepção cognitiva e a emoção de Foz. Infelizmente, ela também absorveu a radiação de inicialização do sujeito 074. Mais otimização é necessária. O ID do produto criado é definido como 1002. Conclusão: a teoria do Dr. Data Purgeda está certa. Estamos um passo mais perto do sucesso. Embora este lugar seja extremamente bizarro, um dia, assim como nossos antecessores Homo sapiens conquistaram a superfície da Terra, nós dominaremos esta incrível paisagem marinha. Tenho um pressentimento de que a riqueza de conhecimento nesta paisagem marinha pode avançar o desenvolvimento humano em outra dimensão. Este será o segundo boom tecnológico na história da humanidade.
A proposta envolvendo o uso de humanos como sujeitos experimentais foi enviada pelo Dr. Data Purged, à sede da Fundação Washington. O conteúdo rabiscado no caderno fez o coração de Charles palpitar com uma estranha excitação. Ele lhe forneceu vislumbres de informações que ele nunca tinha conhecido antes. Em primeiro lugar, a organização, chamada Fundação, estava evidentemente dedicada a desvendar os mistérios do mar subterrâneo por meio de métodos científicos e a usar suas descobertas para promover ainda mais o desenvolvimento humano. Em segundo lugar, a sede deles ficava acima do solo. Isso significava que eles vinham do mundo da superfície. Além disso, eles mantinham contato constante com aqueles acima. Eles certamente saberiam o caminho de volta para cima. Não, talvez eles tenham sido os que projetaram o caminho para baixo até este espaço subterrâneo. Você vai me ajudar ou não? Um rugido estrondoso vindo do tanque de água interrompeu o raciocínio de Charles. O tanque de água começou a tremer enquanto 1002 flutuava dentro de seus limites, alternando entre desintegração e congelamento. Estou indo. Acho que descobri como usar essa coisa, Richard comentou enquanto erguia o pequeno cajado em sua mão. Um arco brilhante de eletricidade irrompeu da ponta da haste em forma de parafuso e atingiu o tanque de água. Assim que o raio atingiu o tanque de água, o corpo de Charles também começou a ter espasmos como se ele tivesse sido eletrocutado. Devido à alta voltagem, seus cabelos escuros ficaram em pé. Quando Richard parou de canalizar sua vontade para a relíquia, fios de fumaça estavam saindo de seu corpo. Seu corpo inteiro estava dormente e formigando, e ele se sentiu extremamente desconfortável. Porra, o efeito colateral dessa relíquia é com certeza simulação. Desconsiderando o comentário sarcástico de Richard, Charles sentiu um cheiro de carne carbonizada. Isso o deixou enjoado. Erguendo a cabeça, ele notou a água no tanque fervendo violentamente. A massa cinza pálida dentro já havia se tornado branca e flutuado até a superfície da água. Isso significa que completamos o trabalho? Normalmente somos nós que estamos sendo perseguidos. Essa é a primeira vez que alguém nos implora para matá-los. Então podemos ficar com essa pequena vara chique como recompensa da nossa missão, certo? Richard se perguntou. Olhando para os objetos animados ao redor deles congelados no lugar, Charles controlou seu corpo entorpecido para avançar lentamente em direção à porta. Vamos voltar para o arquipélago de coral primeiro. Organize uma frota para limpar essas coisas. Podemos explorar lentamente de novo depois que conquistarmos a ilha. Mas quando estavam na metade do caminho para a porta, as substâncias brancas flutuantes tornaram-se cinza claras mais uma vez. Elas se juntaram novamente, e a cabeça colossal reapareceu diante de Charles. Seus gemidos de tormento ecoaram no laboratório mais uma vez. Quem é você? Quem quer que seja, me ajude. Mate-me, por favor. Estou com muita dor. Não aguento mais. Parece que a memória dele voltou para quando chegamos. Charles foi rápido em entender a situação. Então o que devemos fazer? Eletrocutá-lo novamente? Essa coisa é tão resistente. Provavelmente estarei morto antes que ele morra de eletrocução. Vamos tentar de novo primeiro. Desta vez, assim que descarregarmos a vara, imediatamente corremos para a porta. Charles levantou a vara trêmula mais uma vez. Assim que Charles estava prestes a descarregar a eletricidade de 487, ele de repente ouviu um som agudo ao lado de seus pés. Ele olhou para baixo e viu um dos ratos de Lily desmaiado no chão e convulsionando. Estouro! Estouro! Os dois globos oculares do rato saltaram das órbitas. No entanto, isso foi apenas o começo. Os outros órgãos logo seguiram o exemplo. Em apenas alguns momentos, tudo que restou foi uma casca vazia de pelo e pele de rato. Charles sentiu um arrepio de pavor ao ver o corpo sem órgãos do rato rastejar como um zumbi. Poderia ser a radiação de inicialização, mencionada nos registros experimentais? Uma exposição contínua levará à inicialização? Isso significa que Os pensamentos de Charles foram interrompidos abruptamente quando ele sentiu sua visão se distorcer. Seu globo ocular direito estava se mexendo na órbita e saltando para fora. Charles imediatamente sentiu um arrepio na espinha. Sua intuição estava certa. Ele fechou o olho direito com força e disparou através dos corpos vazios e órgãos animados, em direção à saída. Onde você está indo? Volte agora. Rápido. Mate-me. Os rugidos de 1002 ecoaram atrás de Charles. Charles nunca mais iria querer voltar atrás. Se ele passasse um segundo sequer a mais perto daquela coisa, todos os órgãos do seu corpo provavelmente começariam a desenvolver sua própria vontade. Peguem-no. Meu sofrimento deve acabar. A ordem de 1002 ecoou dentro das câmaras. Capítulo 68. Ouvindo os rugidos enlouquecidos de 1002 atrás dele, Charles apressou sua velocidade. Não importava a quem ou que 1002 estava dando ordens, isso só poderia significar desastre para ele. Os arredores passaram por ele enquanto Charles refazia seu caminho original. Assim que ele chegou ao espaçoso salão, inúmeros objetos saíram do corredor conectado. Os órgãos nojentos se contorciam e contorciam seus vasos sanguíneos anexados. Os outros objetos animados balançavam seus corpos. Mas todos eles tinham um objetivo: bloquear o caminho de Charles. Charles estava prestes a recuar quando percebeu que as criaturas que o perseguiam também haviam entrado no salão. Mano, diga a palavra. Vamos lá. Eu controlo 487 com a nossa mão esquerda, comentou Richard. O rosto de Charles estava visivelmente alguns tons mais escuros. Qualquer conversa era tarde demais agora. Com a mão direita, ele agarrou sua Dark Blade em um aperto reverso.
Os ratos no chão também mostraram seus dentes afiados. Assim que Charles estava se preparando para um confronto final com os órgãos, uma porta à sua esquerda se abriu de repente. Uma mão justa se estendeu para agarrar sua camisa e o puxou para dentro. Charles nunca poderia ter adivinhado a dona da mão, Elizabeth. Sua figura alta e atraente o puxou em uma corrida para fora. Não congele e continue correndo. Essas coisas também sabem sobre essa passagem secreta. Elas vão te alcançar em breve. Elizabeth falou enquanto navegava com habilidade e rapidez pelo túnel parecido com um labirinto. Por que você está aqui? Charles gritou para a beldade imponente que os guiava. Não é hora para isso agora. Você deve voltar para sua nave imediatamente. Você não tem muito tempo. Quanto mais tempo você ficar aqui, mais seu corpo será assimilado por eles, Elizabeth explicou rapidamente com uma expressão sombria. Charles cessou seu questionamento. Pelo menos, ele tinha certeza de que a donzela diante dele era uma aliada. Eles poderiam deixar os detalhes para quando estivessem de volta a bordo do Narvale. Elizabeth parecia extremamente familiarizada com o lugar. Independentemente da direção de onde os objetos animados emergiam, ela sempre encontrava um caminho para escapar. Assim que Charles estava correndo em direção ao buraco da árvore, a ponta de sua gola esquerda bateu em seu rosto e apontou para baixo. As pupilas de Charles se contraíram. Suas roupas também ganharam vida. Não vendo nenhuma resposta de Charles, sua gola esquerda deu um tapa em seu rosto e apontou para baixo novamente. Charles olhou para baixo dessa vez e foi imediatamente pego de surpresa. O bolso onde Lily estava inchando. Engolindo sua saliva, ele abriu o bolso com a mão trêmula. O que deveria ser um rato branco vivo agora foi substituído por vários órgãos animados. Eles estavam rastejando dentro do espaço do bolso e tentando sair. O corpo inteiro de Lily tinha sido completamente inicializado. Uma expressão amarga apareceu no rosto de Charles. Ele estava prestes a dizer algo quando sua orelha direita, junto com a cóclea, se desprendeu de seu corpo. Uma mão justa se estendeu e pegou a orelha. Elizabeth devolveu a orelha para Charles e explicou: Charles, não se preocupe. Contanto que você saia do alcance da radiação daquela relíquia, tudo voltará ao seu estado original. Alguma coisa foi inicializada? Sim. Só não deixe que as partes destacadas se afastem muito. Obrigado. Charles expressou enquanto corria. Seu coração se acalmou em alívio. Ele pressionou uma mão sobre o bolso que se contorcia. Se fosse como Elizabeth disse, então Lily ainda tinha uma chance. Platão. Os ratos que corriam ao lado de Charles começaram a sofrer a mesma inicialização, pois seus órgãos começaram a se separar de seus corpos. Charles não tinha ideia se eles poderiam entendê-lo, mas ele instruiu: levem todos os seus órgãos com vocês. Eles voltarão ao normal quando estivermos de volta à nave. Os ratos pareciam ter compreendido suas palavras. Aqueles que eram menos inicializados ajudaram os ratos que tinham sido altamente inicializados a arrastar seus órgãos com eles. Apesar deles, havia alguns ratos que estavam além da salvação, pois seus corpos tinham entrado em colapso instantaneamente, e seus órgãos tinham se espalhado no local. No entanto, Charles não estava em posição de se importar com os outros agora. Ele sentiu uma coceira na garganta, como se algo dentro dele estivesse ansioso para rastejar para fora. Sem falar mais nada, ele seguiu a liderança de Elizabeth a toda velocidade. Os dois emergiram de um túnel, e o brilho vermelho opressivo do prédio desapareceu. No entanto, Charles não viu nenhum dos membros de sua tripulação. Ele rapidamente examinou os arredores e percebeu que este não era o buraco da árvore por onde ele havia entrado. Onde você estacionou sua nave? Volte para a nave primeiro, Elizabeth pediu preocupada. Espere, preciso encontrar minha tripulação primeiro, Charles respondeu enquanto rapidamente pegava uma bússola para determinar a direção. Ele então fez um pequeno corte em seu dedo com sua lâmina e espalhou o sangue no Bat-Mirror. O morcego gigante estendeu suas asas e voou no ar com Elizabeth e os ratos em suas costas. Conforme a altitude aumentava, Charles sentiu seus tremores gradualmente diminuírem. Ele sabia que finalmente havia deixado o alcance da radiação de inicialização de 1002. Em sua forma de morcego, Charles abriu suas mandíbulas monstruosas e soltou uma onda subsônica que estava além do alcance da audição humana. As ondas se espalharam e ricochetearam no chão. Ele logo confirmou a localização de sua tripulação. Conforme ele se aproximava rapidamente, ele podia ver que a situação deles era sombria. Sons de explosões e tiros viajavam continuamente para seus ouvidos. Vários objetos animados emergiram do buraco da árvore e estavam se lançando em direção a eles, apesar do pesado tiroteio. Charles desceu rapidamente e voltou à sua forma humana quando estava 2 a 3 metros acima do solo. Apontando 487 para a onda de objetos animados que se aproximava, um arco elétrico crepitante iluminou instantaneamente a ilha escura. Atingidos pela eletricidade, os órgãos se enrolaram e escureceram enquanto espasmos os percorriam. Com o corpo formigando pelos efeitos colaterais, Charles lutou para se levantar. Sua equipe já estava correndo em sua direção, empolgada. No momento em que seus olhos pousaram no chefe Frey, que estava na frente da multidão, Charles atacou Frey. Os olhos de Charles já estavam vermelhos quando ele abriu a boca para expor suas presas afiadas e as afundou no pescoço de Frey, e sugou o sangue deste último vigorosamente. Os membros da tripulação ficaram chocados com a reviravolta repentina dos acontecimentos. Ei!
O que você está fazendo? Solte. Elizabeth correu para frente e rapidamente puxou Charles para longe do homem. Um toque de clareza retornou ao olhar de Charles, e ele soltou o freio em pânico. Ele olhou para Elizabeth visivelmente assustada antes de se virar para sua tripulação. Sem oferecer nenhuma explicação, ele instruiu: voltem para o navio. Rápido! Assim que suas palavras caíram, Charles apoiou um freio visivelmente enfraquecido enquanto eles corriam em direção às ruínas distantes. Os membros restantes da tripulação trocaram olhares antes de apressadamente seguirem o exemplo. Capitão, quem é essa moça? Perguntou o segundo imediato Connor, curioso, enquanto olhava para Elizabeth correndo. Pare com essa bobagem. Apenas corra. O tom severo de Charles esmagou a curiosidade de Connor instantaneamente. Com as sobrancelhas franzidas, Charles manteve os lábios firmemente fechados. Ele não sabia por que tinha mordido o freio instintivamente. Parecia uma resposta automática, uma que ele não tinha decidido conscientemente. Cara, acho que deveríamos parar de usar esse espelho com tanta frequência. Se nos tornarmos vampiros completos, nunca mais poderemos retornar à superfície. Richard alertou. Charles assentiu em concordância silenciosa. Ele estava prestes a se desculpar com o Frei desorientado quando sentiu os tremores percorrendo seu corpo novamente. Um zumbido surdo ecoou por sua mente quando ele chegou a uma conclusão. 1002 não precisava necessariamente permanecer dentro de seu tanque. Olha, essas coisas estão aqui de novo. Os gritos de Deep fizeram todos virarem a cabeça em uníssono. Um ataque de entidades vivas e se contorcendo foi liberado do buraco da árvore como se uma comporta tivesse sido aberta. Capítulo 69. Observando o fluxo infinito de objetos animados saindo do buraco da árvore, a tripulação do Narvale finalmente percebeu a gravidade da situação. Eles convocaram cada grama de sua força e correram atrás de seu capitão. No momento seguinte, um grito desesperado soou atrás deles. Não vá. Por favor, me mate. Eu imploro. Sinto como se uma lâmina estivesse me cortando a cada segundo. Por quê? Porque eu sou o único que tem que suportar tanta dor. Enquanto a voz ecoava no ar, a orelha esquerda recém-colocada de Charles começou a tremer mais uma vez. Na breve calmaria enquanto corriam, Charles deu uma rápida olhada por cima do ombro. Supostamente no tanque de água, 1002 havia saído de seus limites. Ele congelou em uma esfera e estava rolando em direção a eles. Qualquer objeto animado em sua vizinhança seria instantaneamente absorvido se entrasse em contato com o objeto redondo. A cada entidade absorvida, a esfera cinza acinzentada ficava maior. Sem pensar duas vezes, Charles enfiou a mão na mochila de Deep e pescou um explosivo. Ele o acendeu e jogou para trás. No entanto, o explosivo aceso rolou pelo chão e apagou seu fusível antes de se levantar cambaleante. Ele também havia sido inicializado por 1002. Este foi apenas o começo de um desastre. Todos os objetos não vivos nos membros da tripulação começaram a tremer enquanto eles desenvolviam seu próprio senso de vontade. Charles sabia que eles não poderiam continuar assim. Se as coisas continuassem como estavam, nenhum deles poderia escapar. Rangendo os dentes, ele se virou e atacou direto para 1002. Charles, volta. Capitão, o que você está fazendo? Em meio aos gritos de todos, Charles estava a apenas uma dúzia de metros de 1002. Suas feições faciais se contraíram quando começaram a se separar. Seu rosto já tinha algumas semelhanças com aquelas cascas humanas sem órgãos. Reunindo toda a força que pôde, Charles sacou o cajado em forma de raio e apontou para 1002. Um estalo de eletricidade iluminou a ilha escura mais uma vez enquanto 1002 se tornou uma esfera de carne carbonizada e ficou enraizada em seu lugar. Tremendo, Charles caiu no chão. Levar 3 choques elétricos seguidos havia sobrecarregado completamente seu corpo. Vários pares de mãos fortes se estenderam e apoiaram Charles de volta em seus pés. Era sua tripulação. Eles não aproveitaram a oportunidade para escapar, mas em vez disso, se viraram para ajudar seu capitão. Capitão, você é tão formidável. Por que não usou uma relíquia tão poderosa antes? Perguntou o segundo imediato Connor, animado. Precisamos nos mover agora. Essa coisa não pode ser morta. Ela vai aparecer de novo em um tempo. Charles cuspiu entre os dentes cerrados enquanto suportava a dor que percorria seu corpo. Ao ouvir as palavras de Charles, Connor voltou seu olhar para a esfera enegrecida com uma expressão horrorizada. Imediatamente, ele apoiou o entorpecido Charles para recuar rapidamente. Felizmente, as ruínas não eram consideradas enormes e, antes que 1002 pudesse ressuscitar, Charles e sua tripulação já haviam chegado à floresta. Seguindo o caminho que haviam aberto anteriormente, o grupo correu em direção à costa. Eles não pararam nem por um momento. Todos estavam se esforçando ao máximo para fugir. Para ganhar velocidade, eles até descartavam qualquer coisa que pudesse pesar. Baque. Encharcado em suor, Laesto caiu no chão com a respiração ofegante. Sangue já estava escorrendo do lugar onde seu membro metálico conectava sua carne. Charles correu para o lado de Laesto e o ajudou a se levantar. Não desista. Estaremos lá em breve. Laesto olhou feio para o jovem que o apoiava antes de tirar uma pílula do bolso e engoli-la. Ele empurrou Charles para longe e rapidamente alcançou o resto enquanto gritava. Eu não sou tão velho assim ainda. O caminho estreito da floresta parecia se estender infinitamente enquanto o grupo avançava com cada grama de energia neles. Assim como eles pensaram que não poderiam mais avançar, o som das ondas do mar viajou para o ano deles como uma canção de salvação divina.
Com expressões de êxtase no rosto, a tripulação cambaleou em direção aos barcos de madeira na costa, prontos para deixar aquela ilha miserável. Charles também estava ofegante. Apesar de ter sido aprimorado por 096, a série de atividades de alta intensidade o havia desgastado. Quem é você? Quem quer que seja, mate-me rápido. Estou com muita dor. Charles se virou, e seu rosto se contorceu de pavor. Uma entidade aérea gigantesca composta de vários componentes ensanguentados pairava acima da linha das árvores. Ela estava voando em direção a eles a toda velocidade. Era 1002, mas não exatamente isso. Todos os tipos de partes humanas, olhos, bocas e órgãos, flutuavam ao redor de seu corpo cinza claro. Era uma visão realmente nauseante que poderia induzir vômito. Atualmente 1002 tinha crescido quase 5 vezes mais do que quando estava no tanque de água. Ele pairava no ar como um avião gigante. Sentindo os espasmos se intensificando por todo o corpo, uma pitada de desespero surgiu na mente de Charles. O alcance da radiação de inicialização de 1002 havia se tornado maior. Ele podia sentir algo se mexendo em sua garganta e querendo sair. Seu corpo estava prestes a ser inicializado. Seus tripulantes também caíram de joelhos de dor. Justo quando toda a esperança parecia perdida, uma explosão soou. O corpo monstruoso de 1002 explodiu em fragmentos e caiu na floresta. Os tremores desesperadores que eles sentiram diminuíram instantaneamente por uma grande margem. Rápido! Andem! Aproveitando a oportunidade, Charles e sua tripulação remaram e navegaram freneticamente os navios de madeira em direção ao Narvale. O bombardeio continuou incessantemente e lhes forneceu cobertura de cima. Capitão, deixamos alguém no navio? Quem está disparando o canhão? A mira deles está certeira. Connor gritou de excitação. A buzina do navio a vapor soou enquanto o Narvale que estava estacionado à distância se aproximava deles. O projétil tinha sido do canhão do convés do Narvale. Charles parou por um momento antes de dizer: não há ninguém no navio. Connor ficou surpreso. Se não há ninguém no navio, então quem disparou o canhão? Enquanto o Narvale se aproximava rapidamente deles, Charles deu um tapinha no casco liso do navio com um olhar satisfeito. Nossa nave disparou sozinha. Ela também é uma de nós. Como se tivesse ouvido e entendido as palavras de Charles, o Narvale soltou um grasnido baixo. Ela também tinha sido inicializada por 1002. De pé no convés, Charles observou 1002 emergir da floresta, lamentando pelo esquecimento. A ansiedade que havia tomado conta de seu coração começou a se dissipar lentamente. Finalmente tudo acabou. Não, ainda não acabou, Charles murmurou para si mesmo enquanto seu olhar pousava em seu bolso, que estava parado e imóvel. Charles estendeu a mão para pegá-lo de volta. Ele estava com medo de que pudesse ser uma visão terrível que o saudasse. Seu bolso farfalhou primeiro, e um lindo ratinho branco colocou a cabeça para fora com uma expressão confusa. Senhor Charles, como acabamos de volta no navio? O que aconteceu agora? Soltando um suspiro de alívio, Charles esfregou gentilmente a cabeça do rato e disse: está tudo bem, agora acabou tudo. Quando Charles estava prestes a consolar seu pequeno artilheiro, Elizabeth se aproximou dele com uma expressão tensa. Depois do nosso primeiro encontro, dormimos juntos depois disso? Elizabeth perguntou. A pergunta abrupta pegou Charles desprevenido. Lendo o ambiente, Lily recuou para o bolso de Charles. Sob o olhar insistente de Elizabeth, Charles desviou o olhar primeiro. Por que você está fazendo uma pergunta dessas? Você ainda precisa explicar por que estava sozinha naquela ilha. Elizabeth permaneceu em silêncio. Ela parecia estar suprimindo suas emoções enquanto sua expressão ficava mais tensa. Ela parecia ainda mais ansiosa do que estivera na ilha. Capítulo 70. Aconteceu alguma coisa com você naquela ilha? Charles perguntou, com um traço de dúvida evidente em sua voz. Ela não deveria estar feliz que eles conseguiram escapar daquele lugar? Por que Elizabeth estava com tal expressão? Responda-me, Elizabeth pediu mais uma vez. Não, respondeu Charles enquanto sua mão furtivamente alcançava seu revólver. A decepção tomou conta do rosto de Elizabeth enquanto ela murmurava de forma autodepreciativa. Você é tão inútil, o que está esperando? Do que você está falando? Antes que Charles pudesse completar sua frase, Elizabeth de repente abriu os braços e se lançou contra ele. A arma de Charles imediatamente mirou em seu abdômen. No entanto, o próximo movimento de Elizabeth deteve o dedo de Charles que estava pairando no gatilho. Ela se inclinou e plantou seus lábios macios nos dele. Testemunhando a cena diante deles, os outros membros da tripulação no convés trocaram olhares divertidos antes de se dispersarem rapidamente. O que diabos aconteceu com você? Charles queria uma resposta. Ele sabia dos sentimentos de Elizabeth em relação a ele, mas esse era realmente o momento apropriado para algo assim? Charles sabia? Quando eu coloquei meus olhos em você pela primeira vez, eu já estava interessada, Elizabeth falou com uma voz gentil. Não se deixe enganar pelas minhas seduções aparentemente habilidosas. Eu realmente não sou tão adepta a lidar com emoções. Talvez eu possa parecer muito direta e direta. Cara, o que é essa moça dizendo tudo isso do nada? Porque parece que ela está dizendo suas últimas palavras. Até Richard podia sentir que algo estava errado. Com as sobrancelhas franzidas, Charles tirou Lily do bolso e instruiu: Lily, chame o doutor. Enquanto o rato branco corria pelo convés em direção aos dormitórios, Charles se virou para Elizabeth e questionou:
Se você estiver enfrentando problemas, me diga. Eu encontrarei uma maneira de ajudá-la. Elizabeth apenas balançou a cabeça enquanto seu olhar se desviava para a ilha que estava rapidamente desaparecendo na distância. Uma mistura de urgência e desamparo passou por seus olhos enquanto sua fala se tornava cada vez mais apressada. Não tenho tempo para explicar. Quando voltar, lembre-se de me devolver meus pertences. Além disso, se não me odeia, me encontre e vamos tentar ver se damos certo. É muito perigoso no mar. Não sei quanto tempo mais vou sobreviver. Quero encontrar uma companhia antes de morrer. Charles, adeus. Enquanto suas palavras caíam, a figura imponente de Elizabeth começou a ficar transparente enquanto ela caía em direção ao chão. Sem um momento de hesitação, Charles abriu os braços em uma tentativa de pegá-la. Em meio a uma rajada de poeira brilhante, a forma de Elizabeth desapareceu dentro dos limites do abraço de Charles. De onde sua figura estava, 2 pequenos objetos caíram em direção ao convés. Charles rapidamente pegou os 2 itens no ar e os segurou firmemente em suas mãos. Abrindo a palma da mão, um delicado brinco de mulher e um globo ocular humano com mãos e pés minúsculos apareceram diante dele. Olhar fixamente para a íris azul trouxe de volta memórias do olho que ele vislumbrou através da fresta da parede quando pousou na ilha pela primeira vez. Imediatamente a lembrança de Elizabeth usando um tapa-olho e das palavras que ela disse então passaram pela sua mente. Perdi um olho. Ufa, aquela ilha é muito perigosa. Já é uma sorte eu ter conseguido voltar. Foi assustador. O brilho cintilante no globo ocular logo se dissipou. Sua pequena mão branca acariciou gentilmente a mão de Charles por um breve momento antes que ela rapidamente murchasse e secasse. Em pouco tempo, o globo ocular se transformou em uma entidade não viva. Charles olhou fixamente para o globo ocular, imerso em pensamentos. Ele parecia ter compreendido a situação um pouco. Capitão, você está me procurando. Laesto se aproximou dele. Charles permaneceu em silêncio por um breve momento antes de entregar o globo ocular a Laesto e perguntar: é possível reinseri-lo na órbita ocular do dono original? Laesto pegou o globo ocular com sua mão de metal e o examinou brevemente antes de responder: não é possível. Este olho ficou separado por muito tempo. Charles soltou um longo suspiro de decepção ao receber o olho de volta e gentilmente o segurou em seu punho. Não se preocupe com isso. Vamos voltar agora. Asterisco, asterisco, asterisco. Os olhos de Margaret se abriram. Deitada sob seu edredom de plumas, ela olhou em transe para o lustre de cristal luxuoso que pendia do teto. Ela havia retornado para sua própria casa já há algum tempo, mas ainda parecia surreal para ela. Ela realmente havia retornado? Senhorita Margaret, sua roupa para hoje está pronta. Uma criada entrou no quarto com um longo vestido de seda ao perceber que a jovem patroa estava acordada. Os olhos de Margaret se estreitaram enquanto ela se alongava preguiçosamente e pulava graciosamente da cama. Esperando pacientemente desde o amanhecer, a equipe de criadas se adiantou, querendo ajudá-la a se trocar. Está tudo bem, eu posso fazer isso sozinha, Margaret gentilmente recusou. Com suas palavras, a criada-chefe gesticulou para que as outras se abaixassem. Tais casos aconteceram várias vezes desde o retorno de Margaret. A maneira como ela tratava a equipe doméstica já havia mudado drasticamente. Antes ela era gentil, mas sua afeição era principalmente direcionada a gatinhos e cachorrinhos, e ela permanecia indiferente àqueles que a serviam. Mas agora, ela parecia ter passado por uma mudança de 180 graus. Ela demonstrava preocupação com os servos e até trocava gentilezas com eles. Uma silhueta elegante, um rosto charmoso, maquiagem minimalista, mas perfeita. Um vestido longo prateado que brilhava sob as luzes e saltos altos sofisticadamente trabalhados. A combinação desses elementos envolveu Margaret em um ar de graciosidade, propriedade e elegância. A pérola da ilha de Vereto havia retornado. Seu semblante delicado e inigualável cativava até mesmo as mulheres que a serviam. Olhando-se no espelho, Margaret girou alegremente enquanto um leve sorriso aparecia em seu rosto. Se o Sr. Charles me visse agora, seu queixo certamente cairia de surpresa, Margaret comentou com uma risada suave. As criadas trocaram olhares. Desde que sua jovem senhora voltou, ela frequentemente mencionava um homem chamado Charles. Elas não tinham ideia de quem era esse homem sortudo que havia chamado a atenção de sua jovem senhora, mas tinham certeza de que a infinidade de pretendentes na ilha ficariam furiosos de ciúme se descobrissem. Gina, como você machucou sua mão? Tire o dia de folga. Se o mordomo-chefe perguntou sobre isso, diga a ele que eu disse isso. Com isso, Margaret então pegou a bainha do vestido e saltou em direção à sala de estar. Bom dia, mãe. Margaret cumprimentou enquanto abraçava amorosamente uma linda mulher. Kalita acariciou gentilmente os cabelos longos e sedosos da filha e comentou: você fará 17 anos em 3 meses. Por que você ainda está dormindo, minha querida? Não importa quantos anos eu tenha, sempre serei sua querida menina, disse Margaret carinhosamente com um sorriso em seu lindo semblante. Apresse-se e tome seu café da manhã. Eu mesma o preparei. Kalita guiou Margaret para o assento adjacente ao dela. Margaret lançou um sorriso caloroso para a mãe antes de graciosamente levar a colher de prata na tigela de leite aos lábios. Com leite condensado adicionado à mistura, o leite adoçado ficou delicioso e trouxe um sorriso involuntário ao rosto de Margaret. Depois de tomar alguns goles, ela voltou sua atenção para o resto do café da manhã espalhado na mesa. Feijão assado em molho de tomate, sanduíches de salsicha e acompanhamentos quentes e ensolarados.
Com cada bocado de comida, Margaret sentia uma felicidade imensa. Lágrimas brotaram nos olhos de Calita enquanto ela observava as ações de sua filha antes exigente. O quanto sua pobre filha deve ter sofrido por estar comendo um café da manhã simples como esse como se fossem comida gourmet. Percebendo a expressão triste da mãe, Margaret engoliu a comida na boca antes de segurar as mãos da mãe nas suas e confortá-la. Mãe, não fique mais triste. Veja, eu voltei sem salva, não é?